A seguir ao intervalo, e também aos meus colegas, e aqui é o tipo que dizer prata da casa, eu vou dizer o ouro da casa, em que são responsáveis das nossas áreas de negócio, que vos vão falar sobre os temas. Para hoje, desculpa lá, não apresentei, Carlos Vaz, e também estou aqui a estrear uma nova função da diretora global para marketing e new client, e por isso também aqui algo novo. Mas para hoje, como agenda, temos a primeira mesa redonda, em que o nosso objetivo é passar-vos casos concretos, o mais reais possíveis, para que, quando saírem daqui, possam chegar às vossas empresas e a primeira coisa que fazem é testarem, usarem, validarem. Depois teremos um intervalo. Nesse intervalo teremos também no espaço exterior responsáveis das soluções que vos vamos falar aqui, para que possam interagir, colocar as vossas dúvidas. E, a seguir ao intervalo, a Edith Value vai apresentar-nos algumas daquelas que são as soluções de financiamento, por isso, os fundos europeus, como são designados, e contamos, no final, com uma outra visão, a visão da academia, a visão do gestor de fundos, a visão de um fabricante mundial que escolheu Braga para apostar na inteligência artificial e perceber, acima de tudo, isto que nós estamos a falar, que impactos é que terá? E muito concretamente, que impactos é que terá no Norte, até porque recentemente foi publicado um estudo da Fundação Manuel dos Santos que nos alerta para perigos e para oportunidades no Norte, e o Norte será muito impactado com esta área da inteligência artificial, e por isso teremos aqui também a visão dessas pessoas. Permitam-me que se faça uma breve apresentação da Incentia. Nós vamos a caminho dos 40 anos. Somos uma empresa de tecnologia e em Portugal temos uma cobertura nacional, com escritório em Braga, Porto, Leiria e Lisboa. Estamos também em Angola há muitos anos, no Brasil, Cabo Verde. Em Espanha é a nossa operação com maior investimento e também com maior crescimento. Temos escritório em Lugo, Madrid, em Barcelona e em Málaga. Estamos também em França, Moçambique e depois em Santo Tomé. Muitas das vezes, na área da tecnologia, nos colocado a questão como é que uma empresa de tecnologia aguenta 40 anos, porque, de facto, é um setor em que as empresas, a partir dos 10 anos, há poucas empresas que tenham essa durabilidade. E, de facto, há algo que nos diferencia. Somos, e já o somos há alguns anos esta parte, uma das tecnológicas portuguesas que mais aposta na conformidade. E por isso continuamos a ser uma das empresas mais certificadas nas boas práticas, na segurança, na conformidade. E isso permite-nos, por um lado, adotar esses processos em casa, levá-los também para os nossos clientes e levar a que os nossos clientes também os adotem de uma forma mais natural. E este diria que é o sucesso que nos diferencia e que faz, ano após ano, nos reinventarmos. Somos também uma empresa muito inovadora, uma empresa que todos os anos tentamos nos reinventar, e a Cotec tem-nos dado esse selo de inovação. Por outro lado, também apostamos muito na sustentabilidade. Claro, na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade social, temos inclusive uma organização de apoio nesse sentido, mas também, e somos uma empresa, também apostamos muito na sustentabilidade económica e financeira, e por isso mantendo estatutos PME Excelência, PME Líder. Vamos deixar de o ser porque passamos a mid-cap, por isso o nosso crescimento retira-nos ser uma PME, mas é um selo que nós muito nos orgulhamos. Isto com 378 pessoas, que fechamos o último ano, com uma atividade internacional a crescer, 28%, e com um volume de negócios consolidado de 22,8 milhões de euros. Acima de tudo, o nosso trabalho e a nossa gestão assenta em propósitos. E o primeiro propósito é, de facto, criar valor. E criar valor
para termos clientes satisfeitos. É essa sempre a lógica daquilo que nós fazemos e daquilo que temos cá hoje. Mas também tentamos sempre ao máximo envolver os nossos colaboradores na gestão, nas ideias, no relacionamento com os nossos clientes, também para gerar essa satisfação que tão importante é. Como já referi inicialmente, queremos ter um negócio saudável, queremos crescer com sustentabilidade, mas, acima de tudo, o grande propósito é criar vantagens competitivas para nós e para os nossos clientes usando a tecnologia, e é isso que nos traz cá hoje. Fazemos só aqui uma breve resenha daquilo que tem a ver com a inteligência artificial. E entenda-se a inteligência artificial que nasceu em 1950 com um grande objetivo de capacitar máquinas para realizar funções tipicamente humanas. E por trás disto tudo está o raciocínio. E entenda-se aqui o treino. Depois, uma das técnicas que mais evoluiu é o machine learning. E o machine learning assenta essencialmente em algoritmos. E isto diferencia-se da programação normal. Quando vocês nos pedem, façam-me um programa para isto. A inteligência artificial diferencia-se porque eu não faço um programa para aquilo. Eu faço um modelo que serve para uma tipologia de ação. Eu posso ter um modelo que, por exemplo, carrega dados de análise do Covid e diz-me se estou positivo ou negativo, ou posso carregar dados da minha relação financeira com o banco e diz-me se tenho um crédito aprovado ou não. E é isto que cria esta dinâmica ao nível da inteligência artificial. O Deep Learning surgiu em 2016 com muita força e permite, por exemplo, que eu consiga ter visão artificial e comparar, por exemplo, detectar se uma peça está a ser fabricada com defeito. Mas onde isto se democratizou e todos passámos a falar na inteligência artificial foi em 2022 com o ChatGPT. E aqui o segredo é o prompt capaz de desbloquear os nossos negócios, a forma como eu faço perguntas, a forma como eu consigo obter novos conteúdos, sempre por base os dados. E a primeira mensagem que eu gostava de vos deixar é perceber da nossa organização se os dados são tratados com o mesmo rigor que é tratada uma conta bancária, como que é tratado os dados das nossas pessoas. Porque são os dados que nos vão permitir entrar neste mundo. Passar-vos aqui alguns números, e estes números são muito atuais, da Gartner, em que de facto nos dá uma ideia, por exemplo, que 72% dos administradores assumem que já utilizaram a inteligência artificial, mas 100% diz eu vou usar. Okay? E eu não vos vou passar estes números, vou pedir só aqui para me apoiarem e vou-vos passar o primeiro caso para vocês chegarem às vossas empresas e testarem com este relatório. O que é que fiz? Carreguei o relatório no Microsoft Edge, só isso. Pedi-lhe perguntar ao Copilot, okay? Estão a fazer lá atrás só para eu não interagir aqui, e a seguir, sem programação nenhuma, com uma facilidade tremenda, vou-lhe dizer para resumir os pontos principais nesta página. Imaginem, vocês têm um relatório, têm um documento financeiro, técnico, um catálogo de produtos, uma tabela de preços, uma proposta, um caderno de encargos, o que seja, abrem com o Edge, fazem as perguntas que precisam e vão ter uma parte significativa das respostas. Isto é produtividade. E por isso vou deixar para vocês analisarem o relatório, como já perceberam. Em frente. Vamos passar-vos aqui também 3 vídeos para percebermos como é que nós já aplicamos isto no dia-a-dia. E vou começar pelo vídeo das ferramentas Office que todos vocês têm em casa.
Vamos ver um cenário para segurança, cibersegurança, com inteligência artificial. Time and expertise mean everything. Meet the Sophos AI Assistant, your state-of-the-art partner in threat investigation. Developed by our world-class security experts, this groundbreaking tool transforms how in-house teams detect, understand, and neutralize threats. It's not just an AI, it's your team's strategic advantage. Imagine having a seasoned security analyst available 24/7, ready to dive deep into your investigation. The Sophos AI Assistant does exactly that. Want to understand a threat's full context? Just ask. Show me impacted entities. List my indicators of compromise. Check the reputation of suspicious URLs. Analyze potentially malicious commands. No complex queries, no SQL required, just natural language that works the way you think. It doesn't just collect information, it guides you through each investigative step, recommending the most strategic next actions. The Sophos AI Assistant isn't just another AI tool, it's expertise from the team behind the world's leading managed detection and response service, distilled into an intelligent agent. Whether you're a seasoned analyst or just getting started, the Sophos AI Assistant empowers you to make smart decisions fast. The Sophos AI Assistant, expertise from our team, created for yours. Visit sophos.com to transform your security operations today. Vamos ver aqui um caso para clientes industriais que utilizam a Imagine gama having Sage a X3. smart assistant right at your fingertips. Meet Sage Copilot, the ultimate AI companion designed just for small businesses and accountants. This isn't just any tool, it's an intuitive powerhouse that integrates seamlessly with Sage X3. Picture this: you're streamlining your workflow, automating tasks, and gaining insights faster than ever before. It's like having a personal assistant who never takes a break. With its powerful generative AI engine, Sage Copilot transforms complex data into clear, actionable strategies. Seriously, it's a game changer. You'll find yourself making smarter decisions in no time, right? And the best part? It's super easy to use. No tech wizardry required. You'll feel like a pro from day one. So, if you're ready to elevate your business game and unleash the potential of AI, don't wait. Click the link to discover more about Sage Copilot today. Trust me, you won't want to miss this. E agora vamos apresentar-vos a Cegid, por isso, para quem conhecia como Primavera. Tudo graças à inteligência artificial. Descobri um software de gestão inteligente que me ajuda a mim e à minha equipa. Os agentes inteligentes Cegid Pulse dão-nos todos os dados que precisamos. Na gestão comercial, temos análises de vendas, previsões e aconselhamento para melhorar o desempenho do negócio. Na área logística e de operações, os agentes Cegid Pulse permitem-nos saber tudo sobre inventário, entradas e saídas de armazém, rotatividade de artigos, catálogo de produtos, previsões e aconselhamento. E ainda, dados sobre o estado dos recebimentos de clientes, pagamentos a fornecedores e aconselhamento financeiro. Também a gestão financeira ficou mais inteligente. Basta perguntar e temos de imediato análises financeiras e contabilísticas, métricas de balanço e demonstração de resultados. O Cegid Pulse está a elevar o potencial da minha equipa e do meu negócio. Com o Cegid Primavera ERP Evolution, estamos preparados para o futuro. Muito bem, terminada esta parte, dou as boas-vindas à mesa, aos meus colegas, e vamos tentar falar-vos de uma forma o mais prático possível, por um lado, e por outro lado, o grande objetivo desta conversa será percebermos que a inteligência artificial generativa já é usada, está aplicada aos sistemas que nós temos em casa. E muitas das vezes a adoção depende, acima de tudo,
da forma como o fazemos, como nos envolvemos. Okay? E este será o nosso grande exercício. Esta primeira ronda, eu vou apresentar-vos, começando aqui pelo Miguel Corais, que é responsável pela nossa unidade de Microsoft, a unidade Core. O João, que é responsável no Norte pelo negócio de sistemas, e está na unidade e-Systems. O Gonçalo, que é um dos responsáveis na área do SaaS, essencialmente para mid-market. E o Rui, que é responsável, diretor na unidade MOS, que endereça, entre outras múltiplas soluções, o negócio da Cegid. Por isso, bem-vindos. Eu começaria aqui por uma breve, e começaria agora pelo Rui, só uma breve apresentação do que é a unidade e depois passaremos aqui então às questões. Obrigado, Carlos. Em primeiro lugar, eu queria começar por te felicitar pela excelente apresentação, enquadramento à nossa sessão, depois dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos aqui clientes, parceiros, a comunidade académica e amigos, portanto agradecer a vossa presença, que muito nos honra. Como o Carlos teve a oportunidade de me apresentar, portanto eu sou Rui Palpério, sou diretor na Incêntia de uma unidade de negócio que leva, digamos, a comercialização e implementação de soluções da Cegid, entre outros fabricantes, mas de facto a maior relevo para a Cegid. Se calhar muitas das pessoas podem estar a perguntar quem é a Cegid, mas eu faço aqui um breve contexto histórico. Portanto, a Cegid é uma empresa multinacional, uma software house no domínio do software de gestão empresarial, portanto com soluções de ERP, CRM, Business Intelligence, HCM, e que é responsável, eu diria, pela integração e aquisição de várias empresas de renome neste setor, em Portugal, e que estes nomes provavelmente já serão garantidamente do vosso conhecimento, como é o caso da Primavera Software, CAD Braga, PHC, Etica Data, Cloudware, entre outras. E, portanto, fica aqui a contextualização do que é a Cegid, que é um nome que, apesar disto já ter aqui alguns anos em Portugal, continua a entrar. A unidade que eu sou responsável, portanto, leva exatamente esta área de negócio. Eu agora vou tentar resumir em 30 segundos um bocadinho de história de 30 anos, não é? Ou mais de 30 anos. Nós temos uma equipa de cerca de 90 colaboradores nesta área, desde técnicos, consultores, gestores de cliente, e digamos, endereçamos o mercado nacional em vários setores de atividade, desde a indústria, construção, comércio e serviços, administração pública e até a área da saúde, para a qual temos também algumas soluções especializadas integradas com a solução da Cegid. Temos também presença, digamos, internacional com estas soluções, quer em Espanha e nos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, com uma forte implantação. Mas, de facto, em Portugal, focaria-me aqui, cerca de 700 clientes, uma liderança, digamos, transversal, mas muito forte a norte, e Braga em particular, face à longa história da empresa aqui, nesta zona do país. Muito bom, obrigado. Gonçalo. Boa tarde, bom dia a todos. Antes de mais, e aqui resumindo aqui a introdução que o Rui teve a amabilidade de fazer, quero também felicitar o Carlos pela apresentação que fez e dar-vos as boas-vindas. Resumidamente aqui, e como o Carlos me apresentou, portanto, eu sou o Gonçalo Cardeira, portanto eu tenho aqui responsabilidades na área do mid-market, ligado a uma das empresas do grupo que temos, portanto a Incentiwide, que é responsável por implementar e prestar consultoria na área do RP SaaS. Basicamente aqui a nossa missão e a nossa visão enquanto empresa, portanto, passa por apoiar os nossos clientes a otimizarem as soluções SaaS no sentido de conseguirem rentabilizar ao máximo portanto, as potencialidades e as necessidades da aplicação, no intuito de conseguirmos apoiar as empresas a crescerem o seu negócio, a serem mais rentáveis e, consequentemente, a serem também mais felizes. Temos presentes em 4 geografias, portanto, Portugal, Espanha, Brasil e França. Temos aqui já uma experiência internacional muito consolidada. Temos consultores especializados em diversas áreas, desde a área de distribuição, logística, financeira, produção. Pronto, e resumidamente é isto. Obrigado, Gonçalo. João? Muito bom dia.
Eu sou João Pessoa, sou responsável pela unidade, pela área comercial aqui mais na Zona Norte de tudo o que é sistemas. Na área de sistemas trabalhamos com cibersegurança. Na cibersegurança, pronto, essencialmente cibersegurança, mas na cibersegurança trabalhamos com várias marcas de sistemas que fazem cibersegurança e implementação de NIS 2 e da ISO 27001. Para além disso, também temos a área de sistemas, em que vendemos clusters, storage, pronto, e muitos outros servidores, e também a área de redes e comunicações, em que trabalhamos data centers e implementamos data centers. Obrigado, João. Miguel? Ora, bom dia, e mais uma vez não me alongar muito nas introduções. Parabéns, felicitar aqui pela organização do evento e sejam bem-vindos, e realmente é uma honra ter assim uma plateia com interesse em ouvir este tema. O meu nome, como já foi dito, meu nome é Miguel Corais, eu sou o manager da Incentia Core. A Incentia Core é a empresa do grupo Incentia que abrange todos os negócios, todas as soluções de negócio da Microsoft, nomeadamente o ERP com o Business Central, todas as soluções de CRM, Customer Service, e depois todas as plataformas de desenvolvimento Agile, como é as Power Platform. Somos uma empresa que tem escritórios e presenças em Portugal e em Espanha, e temos clientes com implementações pela Europa fora. Temos neste momento equipas a fazer implementações em Itália, Inglaterra e em Espanha, e proximamente também em França. Portanto, é uma vocação de empresa muito multinacional e que tem tido um crescimento bastante acentuado, sobretudo graças a este mindset que agora a Microsoft tem tido com a questão do Copilot, e que também tem ajudado muito a ter um crescimento de negócio. Miguel, obrigado. E eu aproveitava a tua dica, o teu lance, para partilhares algo em concreto daquilo que é apresentado ou entregue pela tua unidade e que cria efetivo valor para os nossos clientes. Bem, como sabem, a Microsoft deve ter, se me engano, foi a primeira software house a lançar a inteligência artificial dentro dos seus produtos. Rebatizou a inteligência artificial com o nome do Copilot. Isto tem um propósito, porque o que pretendemos é que a inteligência artificial não seja o decisor, mas sim seja a fonte que nos dá informação para sermos nós capazes de tomar essa decisão. A principal preocupação quando a Microsoft incorpora o Copilot e já tem em todos os seus produtos é deixar sempre a decisão final para o utilizador. E isto está presente em todas as gamas de software, em todas as soluções de software que a própria Microsoft tem, e que tem ajudado bastante e que tem vindo evoluindo. Agora fala-se muito na questão dos agentes de inteligência artificial, e aquilo que estamos a ver é que, no futuro, o próprio interface do utilizador com as soluções, sejam elas RPs, CRMs, vai ser esses agentes, porque é através deles que vamos começar a comunicar e a pedir para criar determinadas ações, como sejam faturas, como sejam criar uma oportunidade de venda, ou pedir informações, e eles vão ser o nosso interface, e portanto achamos que num futuro próximo isto vai ter uma grande evolução, inclusivamente nesta questão dos interfaces com as soluções. Muito bem, por isso já nos deixaste aqui com uma boa dica. Rui, a mesma questão para ti. Uma aplicação prática onde os clientes possam ter valor. Eu podia dizer que já estava tudo dito, que o vídeo que apresentaste no início acho que é muito esclarecedor daquilo que a CEGID tem nesta matéria, portanto, e que se concretiza, acho que é o nome que fica. Se calhar não é tão feliz como o Copilot, eu gosto muito do conceito do Copilot, que acho que diz muito, não é? Mas a CEGID apostou num produto, numa ferramenta que é o Pulse, e que no fundo é o Copilot dentro
das suas soluções de ERP, nomeadamente e agora a versão mais recente que nós já conhecíamos, que vinha do passado da Primavera, portanto, que é o ERP Evolution. Okay? Mas Miguel disse que a Microsoft foi a primeira a lançar uma ferramenta digamos, de inteligência artificial, mas eu aqui permito-me fazer até, digamos, devido aqui ao meu estatuto e idade, ok, perante uma plateia tão jovem, no caso, à data ainda, a Primavera, há mais de uma década, que foi introduzindo aqui aproximações ao conceito, nomeadamente com a introdução de ferramentas de Business Intelligence que fazem, digamos, a recolha, o processamento de dados e a disponibilização para análise, e algo que se calhar, bom, muitas destas pessoas mais jovens que cá estão não se recordam, que eram os bots, que eram robôs de software que eram disponibilizados na aplicação. Já há aqui uma aproximação ao conceito, digamos, do prompt, das perguntas em linguagem natural, mas que tinham que ser perguntas muito bem formatadas, claro, e que davam respostas imediatas, sem as características que hoje são de facto fundamentais. Capacidade de análise, a capacidade de previsão e de aconselhamento, ok? E aqui é que é o ponto de viragem, precisamente, no fundo, empresas como a Segida, a Microsoft, a SAG, a Sofos, de facto introduziram aqui um conceito que foi de inteligência, ok? Nestes assistentes, digamos, tínhamos assistentes virtuais, hoje temos assistentes virtuais inteligentes e que de facto que nos permitem ter aqui uma capacidade de resposta, de celeridade, apoio à decisão, portanto, é o copiloto, não é? É alguém que nos apoia, não é alguém que decide por nós, é alguém que nos apoia na nossa tomada de decisões com base em recolha rápida de informação. E a grande diferença para os sistemas mais antigos, que não tinham a tal inteligência, é esta capacidade de eu, além de ter a análise, é de eu conseguir fazer algum tipo de previsão e aconselhamento, ou seja, porque as perguntas que eu faço hoje podem ser em múltiplas dimensões, não só ter, por exemplo, diz-me qual é que foi o volume de negócios deste produto naquela zona geográfica em concreto. Eu posso fazer isso e depois cruzar com outras dimensões de análise. Posso fazer comparação com outros anos, com outros produtos e, portanto, e agora reparem, e eu agora um bocadinho da qualidade de gestor e sei que estão aqui alguns também. Nós, tipicamente, aquilo que acontecia é que perdíamos muito tempo, consumíamos muito tempo na procura da informação, na preparação da informação. E depois o tempo gasto em angariar informação era tempo que não tínhamos depois para a tomada de decisão. Hoje a lógica inverteu-se, a informação chega-nos de forma muito mais rápida e conseguimos canalizar mais tempo, mais disponibilidade para pensar, para criticar, ok? Ter espírito crítico e depois tomar decisões. Ao nível da Segid, portanto, o assistente inteligente para a área financeira, de facto temos apercebido, que tem sido as primeiras abordagens que temos feito das empresas, é que tem trazido efetivamente um valor enorme às empresas. Muito bem. Obrigado, Rui. E este é um aspecto muito importante, quer o que Miguel tocou, quer o Rui, é que de facto quem está no interface a fazer as perguntas não tem que ter o conhecimento técnico das perguntas que faz. E isto muda o jogo completamente. Quando antes eu tinha que pedir a informação a alguém que dominava tecnicamente. Isto é algo novo. Mas também nesta área, João, num cenário de ciberataques, num cenário de enorme, digamos, mudança nesta área. É a minha área. Força. Um bom exemplo é precisamente, pronto, os sistemas estão completamente de inteligência artificial, estão constantemente a recolher informação dos equipamentos, dos comportamentos, dos dados e recolhem toda essa informação. Quando há um ataque, pronto, isto para falar de inteligência artificial, quando há um ataque, no caso da Sofos, neste caso da Sofos, ele informa que existiu um ataque e nós, ou seja, como falaram e bem, nós não precisamos ter conhecimento do que é que, a nível técnico, do que é preciso fazer. Porquê? Fazemos as perguntas ao sistema e o sistema responde-nos com o que é que devemos fazer. Ou seja, nós perguntamos onde é que foi o ataque, ele diz-nos onde é que foi o ataque, o que é que podemos fazer para mitigar o ataque, ele também nos responde o que é que podemos fazer para mitigar o ataque. Pronto, na ajuda, ele ajuda-nos a resolver o problema, ao fim e ao cabo.
Portanto, está ali para nos ajudar, para nos apoiar. Muito bem. Obrigado, João. Já falámos de cibersegurança. Gonçalo, tu que serves mais ligado à indústria, é algo que a inteligência artificial poderia, já vimos, área financeira, produtividade, casos concretos que os nossos clientes possam tirar real valor? Sim. Então, relativamente a este tema da inteligência artificial, e falando aqui um pouquinho do SAS X3, portanto, que é o produto core da SAS, o RP mais robusto e mais sólido, eu vou-me aqui focar especialmente no setor de atividade mais ligado à parte das indústrias transformadoras, onde o SAS X3 é efetivamente um software amplamente reconhecido como sendo muito sólido e muito robusto, e vou falar também especificamente de 2 temas onde a inteligência artificial tem aqui um papel importante, no que diz respeito a uma ótima otimização dos estoques, /inventário, e também na questão relacionada com o grande desafio que é o planeamento, controle e gestão da produção. Historicamente, as empresas baseavam-se e baseiam-se hoje em dia também, e está tudo bem porque é a tecnologia que tem, baseiam-se na análise destes cenários com base num histórico de dados simples e tipicamente através da criação de algumas regras, muitas delas fixas, tendo em conta aquilo que é o modelo de negócio e a acessibilidade que ao longo dos anos, portanto, a gestão topo vai tendo das métricas desse mesmo negócio. O SAS X3 já traz de forma nativa, portanto incorporada na solução, um conjunto de funcionalidades ligadas à área da inteligência artificial que permite fazer uma análise muito mais minuciosa de um conjunto múltiplo de dados. E aqui posso dar vários exemplos, desde o lead time dos fornecedores, histórico de vendas, consumos de materiais, enfim, tudo critérios que digam respeito à questão relacionada com a parte do planeamento e que mexam também em stocks. Faz aqui, portanto, uma análise muito mais rigorosa destes dados, de forma a conseguir garantir aqui um output que permita não só, portanto, dar respostas com base em cenários mais simplistas e concretos de dados passados, mas consiga também corresponder a padrões que efetivamente têm aqui mais alguma preditividade, que é aqui o ponto-chave, okay, destas soluções de inteligência artificial, do meu ponto de vista, naturalmente, que é deixarmos de trabalhar, minimizar ao máximo tudo o que sejam, portanto, ações corretivas, maximizar ao máximo aquilo que é o rigor da informação preventiva que precisamos e cada vez mais, e isto é fundamental na gestão, termos capacidade preditiva, ou seja, sabemos hoje, ou conseguimos prever hoje de forma minimamente rigorosa, qual é que poderá ser o ponto do nosso negócio daqui a 6, 9, 12 meses, 2 anos, 3 anos, mesmo com estas alterações todas que nós sabemos que hoje em dia existe aqui em termos daquilo que é as condições de mercado. Portanto, desde análises internas, portanto, daquilo que nós fazemos no nosso sistema produtivo, até mesmo com variáveis externas, estivermos a falar de algoritmos mais avançados em termos de integração, como por exemplo temos outputs baseados em integrações com sistemas meteorológicos que podem influenciar a análise de vendas ou outro tipo de critérios que não dependem exclusivamente, portanto, da empresa. O SAS X3 tem essa capacidade, seja através de algoritmos de estatística avançada, seja, e se estivermos a falar de um ponto de vista mais progressista, até mesmo da aplicação de algoritmos de machine learning para dar acesso a esses outputs. Em suma, aqui em termos práticos, o que é que o SAS X3 pode dar relativamente a estes temas? No que diz respeito à gestão de stocks, é ter um alinhamento claramente preciso daquilo que são as necessidades, portanto, de inventário por cada artigo e por cada armazém, evitando nesse sentido ou que existam rupturas de stock ou excesso de stock, e ao mesmo tempo terem um ajustamento em tempo real de tudo que são os planos de produção, no sentido de terem, portanto, uma eficiência total num planeamento produtivo, no que diz respeito à gestão da capacidade instalada, falo de recursos físicos, recursos humanos, encomendas em aberto, enfim, todos os critérios e temas que têm influência na eficiência do ponto de vista produtivo. Muito bem, obrigado, Gonçalo. Um outro tema que passamos agora é o risco. Quando falamos de inteligência artificial, está sempre subjacente o risco. E nós vamos tentar abordá-lo nas duas perspectivas. Por um lado, os riscos que estão subjacentes. Eu há pouco fiz uma coisa que foi abrir num browser um documento. E a questão que eu coloco aqui ao Miguel é, do ponto de vista do risco, abri um documento, mas pode ser um documento que tinha os dados de um contrato de um cliente. Como é que os sistemas nos ajudam aqui a prevenir estas coisas e, acima de tudo, a detectar e a evitar que as empresas se exponham? Certo. Isso é uma boa pergunta e é uma
um mindset que nós tentamos passar para os clientes, que tem a ver com a utilização da inteligência artificial nas empresas. Ao adotarmos as inteligências artificiais, estamos aqui a falar de soluções de fornecedores de software, estamos aqui a garantir determinadas seguranças dos nossos dados. Nós, quando estamos a falar no Copilot, a Microsoft o que garante é que, quando nós fazemos questões no Copilot, ele vai ler qualquer sistema de inteligência artificial, vai procurar na internet, mas também vai ver os nossos dados. E, portanto, quando nós estamos a falar de estes sistemas lerem os nossos dados, a preocupação é saber o que é que eles vão fazer com os nossos dados. Quando estamos a utilizar o Microsoft Copilot, a Microsoft está a garantir que esses dados são dados nossos e que não os vai utilizar, quer nos modelos de aprendizagem deles, quer exteriormente, não é? E isto cria uma segurança dos dados nas empresas. Se nós permitirmos que os nossos utilizadores levem outros sistemas de inteligência artificial para as empresas que não estão a ser controlados por nós, nós não conseguimos garantir esta segurança. E por isso é um mindset que nós temos tentado estar aqui a mudar muito nos nossos clientes, tem a ver com a adoção das soluções de inteligência artificial que os nossos fornecedores de software colocam no mercado. Além disto, há também aqui outras duas questões que eu gostava de focar, não só dos riscos, mas tem a ver também uma com a ética e outra com as questões de plágio. Nós, com a adoção destas soluções, devemos ter também preocupações em termos éticos e, por isso, não é só a própria ferramenta que terá que ter esse cuidado, também nós, na utilização, teremos de ter sempre em atenção estas questões. Eu falo, por exemplo, nós hoje em dia, quando estamos numa reunião de Teams, podemos estar a gravar e está a inteligência artificial a gravar tudo que está a ser dito e obter dados dessas reuniões. E hoje em dia, é raro a reunião que eu não faço com a ajuda do Copilot ativo, até porque no final da reunião ele dá-me o resumo da reunião, dá-me o que é que ficou em aberto, quem é que vai ter, e eu, em 30 segundos, coloco o resumo da reunião no cliente. Mas também temos de ter aqui nós, como utilizadores destas soluções, também temos de ter atenção à ética. Também temos que advertir os próprios intervenientes que estão na reunião a dizer a pedir autorização, ao fim e ao cabo, para nós gravarmos aquilo. Ele já tem lá a indicação que vai gravar, mas é uma questão que também acho que é importante também da parte do utilizador também ter essa preocupação. E por último, a questão do plágio, não é? Nós temos ouvido, aqui costumamos ouvir muitas vezes, quando estamos a usar o ChatGPT, o Gemini, que muitas vezes estamos a fazer pesquisas ou queremos fazer textos e aquilo dá-nos soluções, dá-nos um texto e muitas vezes poderá ser texto que pode ser considerado plágio. A Microsoft com o Copilot o que garante é que não tem plágio nas suas pesquisas e nos resultados das suas pesquisas. E coloca-se, se houver alguma questão de plágio em algum cliente, é a própria Microsoft que assume essa questão em termos de jurídicos, por assim dizer. Tá bem? Muito bem, obrigado, Miguel. João, nós depois temos o outro lado, que é, e eu vou usar aqui um termo que é mesmo para simbolizar, nós na área da cibersegurança estamos a tapar o sol ou o vento com as mãos. E aquilo que chegamos à conclusão quando vemos as Vodafones da vida, as AMAs da vida, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, para não ir mais longe, a SIC, que foram atacadas e dizimadas muitas das vezes, que nem sabemos a profundidade, percebemos que entramos numa fase nova daquilo que são os ataques e daquilo que é a defesa. João, nós aqui temos muita experiência. No caso da cibersegurança, nós queremos muitos dados. Portanto, o que a cibersegurança quer é muitos dados, ou seja, não há problema aí de partilhar informação. A informação tem que ser partilhada. Porquê? Porque se houver um ataque de determinada forma, a inteligência artificial, neste caso da Sofos, o que vai fazer vai aprender com isso e da próxima vez que ele detectar movimentos idênticos, vai avisar, não é? E nada mais fácil do que explicar um caso prático. Nós, já várias vezes, a nossa plataforma informa-nos que determinado cliente está a ser atacado,
O normal é nós informarmos o cliente, entramos em contacto com o cliente, ajudamos a ver onde é que o ataque está a ser efetuado, e tentamos mitigar o problema com a ajuda da própria Sofos. Ou seja, nós muitas das vezes pedimos ajuda também aí da Sofos para resolver essas questões. Porque, é isso. Muito bem, ou seja, não sei se posso assumir isto, que é nós, com os sistemas mais avançados que temos, garantimos ao cliente que está a ser monitorizado, Sim, que o sistema toma as medidas. Existem, inclusivamente, sistemas de MDR, Managed Detection and Response, que são sistemas, ou seja, que os próprios fabricantes, o próprio fabricante, neste caso, está a 24% a olhar para a infraestrutura. Okay. E usa a inteligência artificial para ver se há ataques, se há alguma coisa que esteja ali que possa vir a causar problemas, e informa. João, deixo só aqui uma questão que não tinha abordado antes. Isto é tão avançado que este serviço, inclusive, pode incluir um seguro para o cliente, coisa que não é habitual neste tipo de cenário. No caso da Sofos, tendo o MDR, ou seja, o cliente tendo o MDR, a Sofos tem um seguro de 1 milhão de euros, até 1 milhão de euros, se houver perca de informação ou extração de informação. Muito bem. Muito bem. Entramos numa outra área, que é quando nós, esta semana, a OpenAI anunciou um investimento de 500 mil milhões. A Microsoft anunciou o ano passado, final do ano, um investimento de 16 mil milhões só para ligar a Microsoft ao ChatGPT. Estamos a falar de números galácticos. E isto depois, como não há almoços grátis, normalmente é repercutido nas soluções. A verdade é que, e passava aqui ao Rui esta questão, que é se, de certa forma, e nós, todos os nossos fabricantes, isto também sendo claro, nos propõem ou nos impõem aumentos, alguns significativos, para que os clientes adotem estas novas tecnologias. A questão que eu te coloco, Rui, é se a relação destes investimentos que são pedidos aos utilizadores, às empresas, se tem algum comparativo com aquilo que são os investimentos e a democratização que temos assistido nestes 2 últimos anos a este tema. Deixa-me introduzir aqui uma frase que é forte, mas que eu acho que tem fio condutor com aquilo que eu depois a forma como vou responder a essa questão. Eu acho que para as empresas, nomeadamente, não é, custo é a não adoção. Ou seja, aí eu posso estar a incorrer num risco elevadíssimo de custo pelo facto de não aderir. Hoje em dia, as empresas, eu não consigo conceber uma empresa sem tecnologia, ok? Aliás, mais do que isso, há muitos negócios, muitas empresas e casos conhecidos a nível mundial de empresas que são todas elas suportadas em tecnologia. Portanto, isto não é opção não ter. Okay? A questão do desequilíbrio entre os valores que se ouvem falar de investimento em IA e aquilo que depois, na verdade, é aplicável às empresas, eu vou-me permitir aqui a fazer, porque, entretanto, também entrou uma pessoa que já me conhece há muitos anos, que esteve no início da minha carreira profissional nesta área, vou-me permitir aqui mais um contexto histórico. Quando eu comecei a minha carreira há 30 e muitos anos atrás, ter um ERP, um software de gestão, era um luxo, só, digamos, acessível a alguma das empresas. Portanto, as pequenas empresas faturavam em papel e faziam, na sua grande maioria, e faziam, digamos, as suas operações muito ainda suportadas em modelos nada digitais. E, portanto, o que era normal acontecer é que uma empresa que queria apostar num sistema de software para gerir a sua empresa, tipicamente o que fazia, contratava programadores e, portanto, tinha ali um custo elevadíssimo para produzir uma aplicação cujo racional de retorno era muito difícil de fazer, portanto. Entretanto, uns anos mais tarde, surgiram as Primaveras, as PHCs e outras empresas que, no fundo, o que é que fizeram? Fizeram os seus investimentos com vista a democratizar o acesso ao software de gestão. E, portanto, hoje, qualquer empresa consegue fazer
ou ter um software de gestão sem que o investimento à partida seja um problema grave, ok? Por uma fração do valor do investimento que alguém fez. Em termos de A não é diferente. Curiosamente, esses valores de investimento são muito recentes. Há um par de anos atrás, quando se começou a ouvir falar mais massivamente sobre o assunto, só ouvíamos falar em valores desta grandeza, que para muitos de nós é o termo que eu costumo usar, aquilo é mais vaporware do que software. Empresas, por exemplo, como a Cegido, o que fizeram foi, efetivamente, tiveram que apostar fortemente, e no caso concreto até, e felizmente, com o Centro de Investigação e Desenvolvimento aqui em Braga, para, digamos, fizeram grandes investimentos, mas que depois acabam por se traduzir em acessibilidade para os seus clientes, a preços muito mais acessíveis. Não só esta típica democratização que acaba por acontecer, por via, digamos, da disseminação da tecnologia, mas hoje também de um aspecto que é muito importante, que tem a ver com a forma como o software é comercializado, os novos modelos de comercialização em regime de subscrição. No caso, se me permitem mais uma vez, no caso da Cegido, digamos, são ferramentas que estão acessíveis através da versão Evolution, portanto mais recente, e o próprio XRP Enterprise. Vem incluído, o acesso à ferramenta de inteligência artificial vem incluído de base no pacote de subscrição, e depois, digamos, é medido em termos de conversações, e para terem uma ideia de pressário ou de tarifário associado, é quase numa lógica de consumíveis, é quase numa lógica do nosso contrato de telecomunicações. Quanto é que eu pago para ter um conjunto de SMS nas minhas telecomunicações, ou os consumíveis das impressoras? No fundo, eu utilizo mais, tenho uma fração do valor para pagar. Portanto, efetivamente, eu acho que é uma vantagem termos estas grandes empresas com esta capacidade de investimento e que acabam por nos traduzir estas ferramentas por investimentos muito mais fracionados e acessíveis. Muito bem. Obrigado, Rui. E este é um aspecto que eu reforço, que esta mensagem que o Rui deixa aqui tem muito a ver com este aspecto do inacessível a ser democratizado. E esse é o tema. Gonçalo, nós temos assistido, e também por parte da SAS, mas eu diria que todos os fabricantes, há uma tónica. Modelos de subscrição ou modelos cloud, por uma lógica daquilo que ouvimos do Miguel e do João, porque só assim é que eles garantem, de facto, este controlo, esta segurança, o lançar as coisas a tempo e não depender da infraestrutura de cada um dos clientes, porque isso não seria possível. Mas também percebemos que há aqui uma tendência natural para um modelo de negócio não CAPEX, digamos OPEX, modelos de subscrição, modelos em que o cliente sabe que paga aquele FII, mas tem, diria, tudo incluído. Como é que vês isto? Sim. Antes de mais, permito dar os parabéns ao Rui pela forma como abordou esta última questão, que eu corro aqui o risco de ser redundante, porque de facto não vou ter muito mais a acrescentar em relação àquilo que o Rui indicou. Mas vou fazer o meu melhor para tentar aportar também mais valor. Estás a lançar os clientes que cobram todos Cegido. Sim, aquilo que eu posso indicar é o seguinte: o que me apraz dizer é que, felizmente, hoje a inteligência artificial não é uma funcionalidade que só pode ser acedida por grandes empresas ou através de projetos altamente complexos e altamente maçudos em termos de implementação. Felizmente, e através também, graças também à questão da tipologia do modelo de subscrição, hoje em dia já é possível, através do SAIS X3, também ter acesso a tudo o que diga respeito a funcionalidades de inteligência artificial de forma nativa, ok? Através da aquisição de pequenas partes do produto, ou seja, de forma modular, aquisição de módulos, para que o cliente possa ter acesso apenas àquilo que precisa, quando quer e quando necessita, podendo também depois fazer o crescimento necessário de acordo com a evolução da sua empresa. Ou seja, isto em termos práticos, basicamente eu hoje posso começar um negócio adquirindo apenas funcionalidades ligadas à área, por exemplo, da gestão ou da distribuição ou da produção de forma individual, e depois, à medida que o meu negócio for crescendo e à medida que vão surgindo outros desafios, outras dores, outras oportunidades de crescimento, outras necessidades que vou ter que suprimir, então fazer crescer também o meu modelo de subscrição e fazer o investimento necessário para suprimir, portanto, essas necessidades.
Portanto, basicamente a mensagem é a seguinte: hoje em dia o que é que os modelos de subscrição permitem? Permitem que eu, enquanto empresário, faça a aquisição de um produto de software de acordo com aquilo que eu efetivamente preciso e que não seja obrigado a fazer uma implementação massiva numa fase inicial tendo acesso a funcionalidades que eu sei que hoje não posso precisar, independentemente de precisar mais tarde ou não. Tornando, portanto, este acesso muito mais democrático para aquilo que é a realidade das PMEs portuguesas. E estamos aqui a falar de cerca de 98%, 99% do nosso mercado empresarial. E os modelos de subscrição efetivamente trazem essa vantagem. Creio, Carlos, também fizeste uma questão relativamente à questão do valor, não é? O valor que é aportado. Sobre o valor aportado, eu aqui normalmente penso que temos sempre que avaliar por duas métricas, ok? Que devem ser alinhadas. A primeira métrica é a nossa experienciação prática, portanto, na observação que fazemos nos retornos que os nossos clientes têm com a implementação das nossas soluções. Uma segunda métrica é procurar ver se estão alinhadas com aquilo que é a literatura e investigação científica que existe relativamente a esta área. Felizmente tem existido este alinhamento. Nós temos claramente visto, e no caso do SAI X3, e mais uma vez reforço, portanto, que a minha análise é muito centrada naquilo que é as necessidades das indústrias transformadoras, mas temos notado claramente que as empresas têm beneficiado de ganhos em termos de redução de custos de foro operacional, e posso colocar números em cima da mesa, portanto, em termos médios estou a falar de 30% a 45% de redução de custos em termos operacionais, aumento da eficiência operacional, cerca de 35%. Recentemente também saiu um estudo relativamente robusto que dá conta de que as empresas que adotam inteligência artificial nos processos de produção e processos logísticos conseguem reduzir até cerca de 12% aquilo que são os atrasos na entrega das encomendas a clientes. Enfim, aquilo que quer transmitir é que existe aqui já, não só da nossa experienciação enquanto observadores do retorno que nós damos aos nossos clientes da implementação destas soluções, mas também daquilo que é a investigação científica que existe sobre a área, a adoção da tecnologia, tal como o Rui indicou. Um custo não é adotá-lo, um custo é efetivamente não adotá-lo, e é um custo de facto cada vez maior. Muito bem, obrigado. Nós vamos fazer aqui a última ronda, vai ser no coffee break, está bem? E por isso vamos convidar-vos para um coffee break e não vamos abrir aqui sessão de questões, até porque neste coffee break estamos todos disponíveis para vos ajudar a esclarecer as questões que tenham. O coffee break, vamos tentar, máximo às 11 horas, retomarmos a sessão. Gostava de agradecer aqui aos oradores. Acho que tentamos passar-vos aqui uma informação o mais próxima e prática possível daquilo que é, por um lado, já está disponível para ser usado, e segundo, a diferença está essencialmente em termos uma estratégia, em termos um objetivo, mais do que propriamente a tecnologia em si. Estamos disponíveis para vos ajudar nesta jornada. Vamos então para intervalo e depois do intervalo teremos a Edith Velho e teremos o painel da AEB. Muito obrigado e até já então. Obrigado.